Vamos fazer a resolução das questões aqui. Vamos gabaritar essa prova, que foi bem mais fácil do que a prova anterior, não é? Então vamos lá, fazendo aqui a nossa avaliação, tudo bem? Olha como é que começou a nossa provinha aqui, ó. Eu tenho as questões 1, 2, 3, 4 e questões 5, 6, 7 e 8, são questões que todas elas tratavam o mesmo assunto, a mesma temática, né? Que era a temática de função. Né? E função relacionada à função do primeiro grau, que a gente já vem estudando, que a gente chama de função afim. A gente estudou vários modelos de função do primeiro grau, né? Função afim, né? A gente estudou função lucro, função custo, função receita, função demanda, função oferta. Também estudamos esses modelos com relação ao segundo grau, né? Mas a abordada aqui na prova foi esse conceito, essas funções do primeiro grau. E a função do primeiro grau tinha a representação básica, que era que f de x é igual a x mais b. Essa aqui é a função, representação básica da função, né? Então, qualquer f de reais em reais. Essa é a representação básica da função. Vamos resolver a prova então aqui. Dada uma função do primeiro grau, né? Então, função do primeiro grau, já sei que eu estou abordando o que aqui, pessoal? Essa daqui, né? Ó, f de x igual a f de x mais b. E é dada, e o que é que aconteceu aqui? A função que foi dada do primeiro grau foi essa daqui, ó, f de x igual a 2x menos 8, pessoal. Aí ele está perguntando aqui, ó, o valor para o f de 5. Então, f de 5 é a mesma coisa que o quê? Ó, f de 5 é a mesma coisa que o quê? Que y. Né? Então, f de x é igual a y. Então, se o f de 5 é igual a y, então, aonde eu tiver aí o valor de x, onde eu tiver x, eu vou substituir o quê? Por 5. Né? Para aqui é facinho, né? Então vamos apagar aqui para a gente ver o resultado, né? Então, se a função ela é f de x 2x menos 8, e ela está perguntando aqui para mim o f de 5, então eu vou colocar aqui, ó, 5 no lugar de x. Então, 2 vezes 5 é igual a 10, menos 8 vai ser igual a quanto, pessoal? Igual a 2. Resposta do nosso gabarito, a letra, deixa eu marcar de outra cor aqui, D. Ok? Agora vamos lá para a segunda questão. Vou deixar só marcado aqui o gabarito para a gente ficar gabaritado, né? Então, resposta da primeira letra B. A segunda, ele pergunta para mim o que também? Referente à função do primeiro grau também, né? Então, qual é o coeficiente linear? Ó, pessoal, aqui ele está perguntando duas coisas que são básicas. Lá em uma função de f de x igual a x mais b, a gente viu que esse b aqui é o resultado do valor também, a gente chamou ele de valor fixo, né? E esse aqui é o valor que varia. Então, eu sei que A, ele varia em função de x. Então, ele vai ter uma variação em função de x. Então, eu vou ter uma representação de mudança de x e eu vou variar esse valor de A. E esse A, para mim, aqui também é um valor que a gente chama de valor, é um valor constante. E nesse valor constante, a gente trata, tanto para o A como para o B, a gente tem uma nomenclatura especial. Quando a gente está falando de coeficiente, não é? A gente está tratando desse número que tem o fator linear. E o fator linear aqui, ó, que é desse coeficiente linear, se a gente for expressar dentro de uma representação gráfica, dentro de um gráfico, eu sei que toda vez quando a gente corta aqui, ó, o eixo y, a gente encontra o valor de b. E é justamente esse valor de b, que a gente disse que era o valor fixo, é o valor que a gente chama lá de coeficiente da linha. Não é? Então, esse daqui é o coeficiente linear.
Então, coeficiente de linear é a mesma coisa que o que, pessoal? Do que b. Então, f de x é igual a x mais b. Nesse caso aqui, dessa segunda equação, é dada, o f de x é igual a 2x mais 7. Então, o meu coeficiente linear é igual ao que, pessoal? É igual a 7. Gabarito o quê? Letra C. A terceira questão ele fala o quê? Na função f de x igual a menos 3x mais 18, qual o valor de f de x quando x é igual a 6? Era a mesma coisa aqui, pessoal, do que a primeira questão, né? O f de 5, né? Então aqui ele está perguntando simplesmente quanto é o f de 6. Certo? Se ele já deu a função linear, que ele já deu aí, ó, que f de x é igual a menos 3x mais 18. Se ele está pedindo f de 6, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar f de 6 igual a menos 3, onde tem x eu coloco 6, igual a mais 18. Desculpe, mais 18. Nesse caso, é igual a 0, pessoal. Gabaritando, eu tenho uma letra B. Na quarta questão, o que é que ele pedia aqui? O que é que ele pede aqui na quarta questão? Qual é a raiz? Ó, pessoal, raiz, né? Qual é a raiz? Origem. Raiz é origem, né? Então, a gente sabe que a origem é a mesma coisa de colocar o f de x igual ao quê? Igual a 0. Ele quer a origem, a raiz, né? Da função do primeiro grau, f de x igual a 3x mais 15. Então ele já deu a função, só que ele quer saber a raiz. Então era a mesma coisa que eu fizer o quê? O que é igualar aqui o y igual a 0. f de x igual a 0, né? Se eu tenho que o f de x é igual a y, se f de x igual a 0 e y é igual a 0, então eu vou encontrar a minha raiz dessa função do primeiro grau. Então eu vou ter aqui, eu vou transformar essa minha função em uma equação. 3x mais 15 vai ser igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho esse tipo de problema do primeiro grau, essa equação do primeiro grau, a gente simplesmente coloca os valores numéricos para o lado direito e deixa os valores variáveis e monômio aqui, ó, no nosso caso, nosso monômio, do lado esquerdo. Então, se eu fizer isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3x passou para o outro membro lá, ficou negativo aqui, né? Então vai ficar menos 15. Isolando o x agora, aqui eu vou ter x, ele está multiplicando, ele vai passar o quanto aqui? Ele vai passar dividindo, né? Então vai ficar menos 15 dividido por 3, pessoal. Menos 15 dividido por 3 vai ser igual a menos 5. Gabarito, no nosso caso, vai ser letra C. Subindo mais um pouco, vamos para a quinta questão. A quinta questão ele fala o quê? Ó? Qual é a função geral? Agora ele quer... Qual é a fórmula geral? Desculpa, ele quer saber a fórmula geral da função que é dada. Ele diz que é uma função afim. Se é uma função afim, eu já sei que isso vai ser igual a f de x igual a x mais b. E no nosso caso aqui, para simplificar, ele já deu o valor de a e de b. Significa que eu simplesmente colocaria o valor de a aqui e o valor de b e eu acharia a minha fórmula geral. Então, seria o que? F de x igual a... Quanto é que é a? 2. Então, ficaria o que? 2 vezes x. Quanto é que é b? 3. Menos 3. Então, esse aqui é da fórmula, né? Então, eu tenho que b vai ser igual a 3, então vai ficar mais menos 3. Só que, no nosso caso, menos com mais vai dar menos, né? Então, aqui vai ficar o valor negativo. Então, vai ficar quanto? Menos 3. Se eu olhar para as alternativas, o gabarito vai ser a letra B. Facinho, né, pessoal, até agora? Eu estava falando para o pessoal e tinha gente que não acreditava. Qual é o coeficiente? Ó, a gente já achou o coeficiente linear, não é? Que ele toca lá o eixo y, né? Que a gente viu que era B, o linear, a linha. Agora ele está pedindo o coeficiente angular, que dá a angulação. Ó. Vou expressar novamente uma projeção de um gráfico aqui. Eu tenho x e aqui eu tenho y. Se ele está pedindo um coeficiente linear, eu sei que uma representação, eu sei que essa função ele vai me expressar uma reta, que ela pode ser assim, né? Deixa eu melhorar. Ela pode ser assim, ou ela pode ser
ou ela pode ser assim, crescente ou decrescente, ok? Então ele está pedindo aí ó, a representação o quê? Angular, não é? O ângulo aí, quem dá a projeção do ângulo aí, no caso, se as retas, deixa eu escrever aqui um do lado da outra para ficar mais fácil. Se ela vai ser assim, ó, crescente ou assim, ó, decrescente, quem vai dar essa abertura do ângulo aqui, ó, esse valor desse coeficiente angular é justamente o fator de A. E nesse caso aqui, ó, quando ela é decrescente, a gente diz que o nosso A ele é menor do que zero. E no nosso caso, quando ele é crescente, a gente diz aqui que o A aqui é maior que zero. A abertura do ângulo, né? Então, quem vai dar o valor do coeficiente angular é justamente o valor de A. E aqui a gente tem esse Azinho aqui que está na frente do X, é que vai dar essa diferença. Isso daqui vai ser o nosso coeficiente angular. Então, sabendo disso, gabarito letra C. Facinho, né? Vamos agora para a questão número 7. Coeficiente angular, eu já sei que é o A. Coeficiente linear, eu já sei que é o B. A sétima, ele diz assim, analisando o coeficiente angular, pessoal. Eu já sei que coeficiente angular é o valor de A, né? Aqui, ó, que é quanto? É igual aqui, ó, menos 8. Então, A aqui vai ser o quê? Menor que zero. Né? Porque menos 8 é menor que zero. Se eu colocar uma reta aqui, colocar a minha reta dos reais, origem zero aqui. Eu sei que tudo que está à direita é positivo e que está à esquerda é negativo. Né? E eu sabendo disso, então esse meu A aqui, ele vai ser o quê? Se ele é menos 8, então ele é menor que zero. Ele vai ficar desse lado aqui do gráfico. Então eu sei que essa representação gráfica aqui, se eu fosse desenhar um gráfico, ia ficar assim, ó. Ia ficar, a representação gráfica ia ficar desse jeito. O ângulo aqui, ó, na descendente, né? Então eu sei também que esse gráfico aí vai me representar uma função decrescente. Oitava questão. Na oitava questão, o que é que ele pede na oitava questão? Resolva, subir mais um pouquinho. Resolva o sistema de equações, sistema de equações, que eu tenho mais de uma, né? Do primeiro grau, que é dado aqui, ó. X menos 2y igual a 3 e 2x menos 3y igual a 5. Qual é o valor de x e y, respectivamente? Ó, isso aqui a gente fez várias vezes. Então, se eu tenho aqui duas equações, deixa eu colocar aqui, 2x menos 3y igual a 5, se eu tenho duas equações, eu tenho um sistema de equação. Eu tenho um sistema de equação linear aqui, que nesse caso a gente pode fazer de acordo com dois métodos. Quais foram os métodos que a gente aprendeu? O método da soma e o método do que também? Da substituição. O pessoal gosta mais do método da soma, né? Que foi o método mais tranquilo, o método que a gente mais repetiu. Então, tratando esse cenário, que é o método da soma, então a gente vai ter o quê? Ó? Que nessa primeira equação aqui, ó, eu poderia colocar, tanto faz, uma das duas, ou embaixo ou em cima. Né? Então aqui eu tenho 2x menos 3y é igual a 5. Eu sei que nenhuma dessas duas variáveis ela vai se anular. Né? Então eu vou ter que isolar uma das duas variáveis. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicá-la ela por menos 2. Luciano, por que você vai multiplicar por menos 2? Se eu multiplicar por menos 2, eu vou conseguir anular x aqui. Né? Eu conseguiria anular x aqui. Então, isso aqui é uma das saídas. Tem várias alternativas como fazer isso. Multiplicando o primeiro por menos 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 2x. Aqui vai ficar menos com menos vai dar mais, né? Ó, mais 2 vezes 2 vai dar 4y. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, só que mais com menos vai dar menos, então aqui vai dar menos 6. Aí embaixo eu vou ter 2x menos 3y vai ser igual aos mesmos 5.
Então, pelo método lá aí da soma das duas funções, eu vou ter o quê? Que as duas aqui vão se anular, né? Ó, menos 2x e mais 2x se anulam. E aqui eu vou ter o quê? Mais 4y menos 3y vai ficar quanto? Vai ficar y, né? E aqui, ó, menos 6 e 5. Resultado deu 1. Então, o y vai ser igual a 1. Guardei aqui do lado, certo? Resultado, já sei que o y é igual a 1. Então, se eu sei o resultado de y, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir em alguma dessas equações. Vamos substituir... Vamos ver qual a gente pode substituir. Vamos substituir nessa segunda aqui? Podia ser em qualquer uma delas, né? No lugar de y, vamos substituir nessa segunda. Então, nessa segunda eu sei que eu tenho i 2x menos 3y é igual a 5. Não é isso que eu sei? Então, no lugar de y, eu vou colocar quanto? 1. Não é, pessoal? Então, vai ficar quanto aqui? Ó? 2x é igual a 3 aqui, não é? Desculpe, y não é igual a 1 não, pessoal. Y é igual a menos 1, né? 5, professor. Cuidado, professor. Ó. Menos 6 e 5 dá menos 1, né? Então, aqui eu vou ficar o quê? 3, que vai multiplicar menos 1. O jogo do sinal é muito importante nesse caso, né? Igual a 5 aqui. Aí aqui vai ficar o quê? 2x, menos com menos vai dar mais, então vai ser igual a mais, que 3 vezes 1 dá 3, igual a 5. Se eu pegar esse valor aqui numérico, né, que a gente tem vídeo aí, ó, vou passar esse valor numérico para o outro lado aqui. Então vai ser quanto? Vai ser, deixa eu colocar aqui em cima, 2x, opa, deixa eu voltar. 2x vai ser igual a 5, menos, né, passou para o outro lado, né, aqui não, 2, 5 menos 3, então vai ser 2x igual a 5 menos 3 é igual a 2, x vai ser igual a esse 2 aqui que está multiplicando, ele passa dividindo, 2 dividido por 2, então vai ser igual a 1. Então, x vai ser igual a 1 e y vai ser igual a menos 1. Aí ele quer saber, ó, qual o valor de x e y respectivamente. Ó, x é igual a 1 e y é igual a menos 1. Gabarito, letra A. Ok? Apagar aqui, né? Para ficar mais tranquilinho para vocês. Vamos agora para as duas questões que eu estava falando direto para o pessoal. Rapaz, toda vez quando eu vou pegar essas questões, eu acho que os alunos deviam fazer elas primeiro. Por quê? Porque elas valem mais. Ó. Essa aqui vale 2,5 e essa aqui vale 2,5. Se eu olhar toda a prova da Unip, ela já vem com um cabeçalho aqui, ó, dizendo que cada questão objetiva ela vale 0,625. E a questão aberta, que é aquela discursiva, ela vale 2,5. Significa que as duas juntas elas valem 5 pontos, quer dizer, a metade da prova. Então eu começaria por ela. Então, se a gente olhar aqui, o que é que me fala a questão número 9? A questão número 9 fala o quê? Deixa eu pegar o vermelho aqui, pegar outra cor. Eu devo plotar. Que danado é plotar, professor? Já coloquei do lado. Plotar é desenhar. Vou desenhar um gráfico da função afim, então vai ser uma função do primeiro grau, que ela já é dada, ó, que vai ser, ó, a função é y é igual a menos x mais 1. Me diga aí quanto é que é a aqui? A é igual a quanto? A é igual a menos 1, Luciano. Então, eu sei que quando A é menor do que 0, o gráfico ele vai ficar... a gente já viu, né, que o gráfico ele vai ficar assim, não é, pessoal? Ele vai ficar assim, ó. A abertura angular aqui, ó, menor que 0. Então, a representação ela vai ser uma representação decrescente. Ok? Então, eu já sei disso. A gente pode até fazer um teste aqui interessante, ó. Se a função é... Isso não está na questão não, certo? Mas se a equação é menos x mais 1, vamos colocar, ó, ele já deu os pontos aqui, ó. Passa pelos dois pontos, ó. Isso aqui são pontos cartesianos. A gente vai fazer uma representação do plano cartesiano, isso aqui. Mas vamos lá. Esse valor aqui a gente vai chamar de x1 e y1. E aqui vai ser x2 e y2.
olha só que coisa interessante. Y é igual a menos x mais 1, não é? Só que ele diz que o valor no primeiro ponto, que x é igual a menos 1. Então, vou colocar no lugar de x, eu vou colocar igual a menos 1. Olha o que é que vai acontecer. Menos com menos vai dar mais, então aqui vai ser 1 mais 1. Então, y vai ser igual a 2. Caraca, Luciano, não é que y realmente é igual a 2? Nesse caso aqui, o x, quando o x é igual a menos 1, y é igual a 2. Para o quê, pessoal? Para essa representação aqui de função afim, certo? Não é para toda, não. Se eu colocar na segunda, será que vai dar certo, Luciano? Vamos testar lá? Então, para a segunda, ó, y2 vai ser igual a menos, quanto é que ele é? Quanto é que é o valor de x? Não é 3? Então, vai ficar 3 aqui. Mais 1, não é? Mais, menos com mais, menos. Então, aqui vai ficar menos 3, mais 1. Então, eu sei que meu y2 vai ser igual a menos 3 mais 1, vai ser igual a menos 2. Caraca, Luciano, não é que para x igual a 3, dentro dessa equação, o y é verdadeiramente igual a menos 2? Tudo isso aqui é verdade, pessoal. Então, ele está dizendo a verdade aqui. O que é que a gente vai fazer aqui, então? Ele pede para plotar, né? Então, vou fazer só a plotagem do gráfico aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui, deixa eu mudar para preto. Plotar o gráfico. Coloquei novamente o papel milimetrado, né? Coisa antiga, rapaz. Papel milimetrado da minha época lá, quando era estudante, né? Secundarista. Eu não sei nem se existe ainda essa história. Acho que deve existir ainda. Ó, aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o eixo y. Ele já me dá o ponto, né? Ó, e aqui eu tenho a minha origem do 0 e 0. Né? Ele disse que o primeiro ponto aqui eu tenho quanto? X é igual a menos 1 e y é igual a 2. Então eu chego aqui, ó. Aqui é menos 1, ó. Esse primeiro quadradinho aqui. Menos 1. E vamos colocar o 2. Aqui é o 1 e aqui é o 2, ó. Esse aqui é a minha representação do 2. Então eu vou ter isso daqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui vai ser o meu primeiro ponto. Esse aqui é o ponto, justamente ele é o ponto menos 1 e 2. Esse aqui é o ponto 1. E o ponto 2, ele já deu, não foi? Ó? Quando o x for igual a 3, nós vamos lá. 1, 2, 3. Aqui, ó. E o y vai ser igual a menos 2. Vamos colocar negativa para baixo, né? Ó, menos 1, menos 2. Vou colocar aqui o menos 2. Traçando aqui. Vou ter que o segundo ponto é justamente essa junção aqui, ó. Então, se eu pegar, colocar com outra cor aqui a minha reta, vou expressar a minha reta. Opa! Expressar a minha reta, eu sei que ela é decrescente, não é aqui? Que a referência do ângulo aqui, porque o A aqui é menor que 0, vai ser justamente essa representação gráfica daqui. Então, eu estava querendo aí, o que se pedia nessa equação aí, que quando x, menos x, f de x é igual a menos x mais 1, o desenho fosse daqui. Então, isso aqui é plotar o gráfico, era só para fazer isso daqui. Fazendo isso aqui, você já tinha a metade da questão, né? Metade de 2,5, quer dizer, 1,25. Aí a segunda ele pediu o quê? Ó, descreva o movimento da função, lucro ou prejuízo. Então eu tinha a representação de lucro ou prejuízo, aí era uma representação de prejuízo. Só que ele queria que eu descrevesse o que é que significaria isso daqui. Se a gente lembrar lá, que função a gente viu que esse x aqui, esse valor de A aqui é negativo. Lembra lá que a gente tinha duas funções lá, que era a função demanda e função oferta. Se você colocasse isso aqui para mim, se descrevesse como é que se dava esse movimento aqui do lucro e do prejuízo, teve gente que colocou, professor, isso significa um lucro, isso aqui significa um prejuízo. Mas descreva, é para descrever
descrever, não é só apontar aqui, ó, eu sei que é negativo, sei que deu prejuízo, né? Mas era para você, simplesmente desculpa aqui. Era para você descrever o movimento aqui. Então, descrevendo o movimento aqui, eu tinha o quê? Que nesse caso, que y igual a menos x mais 1, que a era menor que zero, então a gente tinha o quê? A gente tinha uma função, então a gente tem, nós temos uma função, essa função ela é decrescente. Né? E nas funções econômicas, representam o quê? Uma função demanda. É essa a representação gráfica. Se isso aqui tivesse desse jeito, se aqui desse jeito, correto. Vamos agora para o segundo aqui, para 10, né? A 10 ela era um pouquinho mais complexa, pessoal. Mas existiam várias maneiras como fazer ela. O gráfico abaixo representa uma função custo e uma função receita. Lembrando que essas duas funções, custo e receita, elas são, normalmente, elas são representadas por funções afins. Né? Ou também pode ser uma função de segundo grau, mas a gente vai ver que o resultado é uma função afim, no nosso caso aqui. De uma confecção que produz camisetas e elas mostram que o valor da receita é igual ao custo. Então, assim, nesse momento aqui, do ponto do gráfico aqui, a gente vê que essa função aqui é a função receita e essa aqui é a função custo. Que engraçado que isso aqui é o valor de B, né? Então, se eu for olhar que isso aqui é o valor de B, então isso daqui, se ele já deu a função custo, isso daqui vai ser igual a 2.450, que ele já deu aqui na função. Que valor é esse aqui? Esse aqui é o valor que a gente vai descobrir. Para a gente descobrir esse valor, a gente precisa igualar as duas. A gente precisa achar esse ponto aqui que a gente chama de ponto de nivelamento ou ponto de equilíbrio. Né? A gente já viu com várias nomenclaturas. Ponto de nivelamento, ponto de equilíbrio, break-even, né? Ponto de ruptura. Né? A gente sabe que justamente esse ponto é quando a função receita é igual à função custo. Se eu sei disso, então se ele só expressou para mim a função custo, então eu já sei que o quê? Que o R de x aqui vai ser dado por 5x mais 5x mais 2.450. E ele disse que esse x aqui era igual à produção de quantos? Lembra que x é o quê? Isso aqui é o x, né? Isso aqui é y. E esse x aqui é referente à quantidade produzida. Então, no lugar onde tem o x, eu vou colocar 350. 2.450. Então, né, multiplicando esse valor aqui, 5 vezes 350, a gente vai ter 1.750 mais 2.450. Então, eu vou ter que a minha receita vai ser de 4.200. Então, esse momento aqui, receita de 4.200, é esse ponto aqui, justamente de equilíbrio. Então, aqui vai ser igual, esse pontinho aqui vai ser igual a 4.200. A gente não tinha, né? Agora descobrimos através do ponto de equilíbrio. Tudo isso salvou porque a gente já foi expressa a função custo. E ele diz que, deixa eu colocar até em vermelho aqui, que a receita é igual ao custo quando são vendidas justamente 350 unidades, que são essas daqui, que a gente colocou de camisetas. Com essa informação dada, ele pede, encontre o lucro obtido na venda de 10.000 camisetas.
Ah, e Luciano, então eu colocaria então igual a 10 mil? Não, agora ele quer saber o lucro. Aí, sabendo-se que que o coeficiente angular, ela é dado pela uma variação aqui, ó, o coeficiente angular é dado pela variação de y pela variação de x, desculpe, de x. Né? E o que significa essa variação de y? Y menos y0 e x menos x0. Luciano, eu não sabia disso, mas não precisava, porque na equação, na pergunta, ele já deu o resultado da fórmula aqui. Se eu souber disso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu A vai ser justamente igual. Qual é o valor de, pessoal, aí de y? Ó, y é esse eixo aqui, ó. Y é o valor de quanto? Esse pontinho aqui, ó. Então, o valor de y é igual, é o quê? O valor de y é de 4.200. Né? Então, eu coloco aqui 4.200. Quanto é y0? Y0 justamente naquele ponto, é igual a zero. E o valor de x, ó, quando y é igual a aqui, não é? 4.200, o x é igual a quanto? X é igual a 350. Então, eu vou colocar quanto aqui? Ó, o x vai ser igual a 350. Luciano, nesse pontinho aqui, ó, quanto é que vale também o x0? Aqui vale zero. Então, é a mesma coisa de eu dividir 4.200 por 350. Se eu dividir 4.200 por 350, isso aqui vai dar um número fixo, vai ser igual a 12, pessoal. Luciano, por que eu tive que achar isso daqui? Pessoal, lembra porque ele não foi expresso, ó, não expressou a função receita. E para resolver o lucro, que ele está pedindo lucro aqui, ó, não é? Ó, ele pede ó, o lucro. Para eu resolver o lucro, eu tenho que ter a receita e tenho que ter o custo. O custo já foi dado, então eu tenho que achar a receita. Ah, professor, então foi por isso, né? E eu lembro que na função receita, eles também falam, ó, a função receita é expressa aqui embaixo, ele já diz, ó, que a função receita é expressa por P, que é o valor, isso aqui não é P, não é? Ó, é expressa por P vezes X. Então esse P aqui, que é o preço fixo, vezes o X, que é a quantidade, vai ser justamente esse pontinho aqui, ó, que é o A, aqui, o coeficiente angular de 12. Então, sabendo isso, eu tenho que nessa função aqui, então o R de x, a função dela, vai ser dada por 12 em função de x, em função da quantidade produzida. Nossa, Luciano, eu tinha que descobrir isso? Tinha. Então, eu já sei a função receita e eu já tenho expresso a função custo total. Então, eu já consigo resolver o valor que ele pede aí no problema, o lucro, que é na venda de 10 mil camisetas. Né? Então, vamos lá. Eu sei que o lucro de 10 mil camisetas é dada por R de x, que é igual a 12x, menos, agora esse menos aqui, pessoal, vou até colocar de outra cor, certo? Porque esse menos aqui, muito cuidado com ela. Esse menos é o menos a fórmula. Então, aí eu já tenho a função custo, né? Ó, 5x mais 2.450, Luciano. Porque eu coloquei esse parênteses, porque a gente vai fazer agora uma coisa que a gente aprendeu lá na outra sala, né? Que a multiplicação distributiva, né? Ó, propriedade distributiva da multiplicação. Ó. Eu vou multiplicar cada um desses fatores aqui, ó. Menos 1 vezes 5 vai dar quanto? Menos 5x. Menos 1 vezes 2.450 vai ser quanto? Menos 2.450. Então, o lucro de 10 mil camisetas vai ser isso daqui. Já me expressou o quê? A função lucro total. Agora, o que é que eu vou fazer? No lugar de x, eu vou colocar quanto, pessoal? Quanto é que ele quer saber? 10 mil. Então, lucro de 10 mil, escrever bem devagarzinho aqui, vai ser igual a
12x. Ah, sim, ainda dá para fazer uma coisa aqui, né? Que aqui eu tenho valores de monômios iguais, né? Aqui, né? Então aqui eu tenho 12x menos 5x. Ah, professor, eu já sei que isso vai ser igual a 12 menos 5 vai ser igual a 7. 7 positivo. 7 menos 2,450. Certo? Agora já dá para finalizar, né? Então vai ser 7 que multiplica o x. X é quanto, né? 10.000? Vou colocar 10.000. Menos 2,450. 7 vezes 10.000 dá quanto? 70.000. Menos 2,450. Então eu sei que o meu lucro de 10.000 unidades vai ser igual a 70.000 menos 2,450, que vai ser igual a 67.550 reais. Foi mais longuinha essa, né? Mas tinha que fazer esse probleminha todo aí. Primeiro eu tinha que achar o equilíbrio. Foi bem interessante, eu achei o equilíbrio, já deu o valor da quantidade. Achei o valor lá do outro ponto. Achando outro ponto, eu coloco aqui para o valor de A. Né? Achei o valor de A, já a equação já foi dada. Já achei o valor da constante A é igual a 12. Então, eu colocaria aqui nessa função. Já teria as duas funções, colocaria na fórmula e colocaria no lugar de x o valor que ele me pede aí, que é de 10.000 unidades. Né? Fazendo isso tudo bonitinho, o resultado da tua prova seria 10, como tiveram alguns alunos que tiveram 10 e extremo êxito nessa avaliação. Certo? Quem não conseguiu, vai para a segunda tentativa, vai para a terceira tentativa agora, que é a final, que é na próxima quarta-feira que eu encontro com vocês aí em sala. Né? Eu vou aplicar EAD, mas quem ficou os finalistas, né? E a gente sabe que para a final é o quê? Para passar por média eu preciso de quanto, professor? Preciso de 6, eu já coloquei a nota no sistema. Né? Então quem tirou acima de 6, e 6 ou acima de 6, está aprovado. Quem tirou abaixo de 6, quer dizer, 5,9 tá na final. E a gente se encontra novamente na quarta-feira para fazer essa finalzinha. Certo? Para quem passou, boas férias. E para quem ainda não passou, quarta-feira para fazer a provazinha, que vai ser bem simplesinha. Né? Vocês viram que foi mais simples aí. Né? Só precisa estudar mais um pouco aí. O pessoal quase que conseguiu. Só precisa mais um pouquinho para a gente passar. E a gente lembrando que na final a média cai um pouquinho. Né? A média fica 5. Né? Ela desce de 6 para 5. Né? Então, ótimo final de semana para todos, ótimo feriado também, que é hoje, né? Estou gravando essa aula no feriado. E até o próximo encontro, pessoal, se Deus quiser.